O leilão de transmissão de 2023 se aproxima a cada dia. Por conta disso, muitas empresas transmissoras de energia estão sendo muito comentadas. A Alupar é uma delas. Nesse vídeo, iremos entender como que funciona a Alupar, analisar o seu resultado de 2022, entender o preço-alvo estabelecido pelas casas de análise e estabelecer o preço teto em que realizaremos os aportes nessa ação. Meu nome é Igor Costa e seja bem-vindo ao Guia Definitivo, onde a minha missão é te guiar para a sua liberdade financeira enquanto eu tento conquistar a minha. Então aqui uma rápida introdução só para quem não conhece a Alupar conseguir entender esse vídeo, perfeito? A Alupar é uma empresa do setor de energia elétrica, ou seja, ela trabalha no setor de utilidade pública, um setor que acaba sendo bem estável. Ela atua principalmente na parte de transmissão elétrica, porém não é o único ramo que ela atua, ela faz a parte de geração também. Só que essa parte da empresa é bem menor em relação à parte de transmissão, por isso que a gente dá bem mais ênfase na parte de transmissão. A principal renda da Alupar é a receita anual permitida. A receita anual permitida, que costumamos apelidar de RAP, RAP, é um dinheiro que o país paga para a Alupar pelos investimentos que ela faz na linha de transmissão, certo? A linha que vai transmitir a energia do país e também pelas despesas operacionais que ela acaba tendo com essa linha. Então, em troca de um investimento que ela faz, nós pagamos esse valor para ela através da ANEEL. E a Alupar, estando em um setor de utilidade pública que é regulamentado pelo governo, ela acaba se tornando uma fonte de lucro um tanto quanto estável e previsível. Por conta disso, ela consegue se expandir bem e acaba sendo uma ótima opção para a nossa carteira por ser da parte de transmissão de energia elétrica. O grande ponto é, ela não é a única empresa nesse ramo, existem outras transmissoras de energia. Então temos que entender se a Alupar é a melhor ou pelo menos se é uma boa empresa para a gente colocar em carteira. Eu separei aqui os principais resultados que a Alupar trouxe para nós há pouco mais de um mês. Então ela apresentou o seu fechamento do último trimestre, no quarto trimestre de 2022 e também apresentou o fechamento do ano de 2022 em relação ao ano de 2021. Aqui a gente possui dois tipos de indicadores, o indicador societário e o indicador regulatório. A gente percebe que no indicador societário ela possui uma variação negativa e no indicador regulatório ela possui uma variação positiva. Mas o ponto é que precisamos entender o que é cada indicador para saber em si qual devemos olhar. O indicador societário, em forma geral, ele mostra todos os dados da empresa, de forma genérica, assim. E os indicadores regulatórios, eles mostram os dados da empresa visando as normas regulamentadas para ela, Então a ANEEL vai lá e implica uma série de normas, uma série de regras que ela precisa seguir, e esse indicador reflete muito mais esse estado em que ela vive aqui no país do que indicador societário. Então, para as empresas transmissoras de energia elétrica, a gente costuma dar preferência por esse indicador regulatório, até porque essa grande diferença do indicador regulatório para o indicador societário da Alupar é por conta de uma venda de um ativo que aconteceu, que ele acabou não refletindo no indicador societário. Mas antes de aprofundar realmente aqui na Alupar, só para entender um pouco do cenário da concorrência dela, a Alupar compete diretamente contra as transmissoras de energia. A gente pode citar, por exemplo, aqui a Taesa e a Transmissão Paulista, que são as mais famosas e as que as pessoas mais comentam e têm na carteira. Como eu citei anteriormente, as transmissoras de energia ganham dinheiro principalmente pela RAP. A RAP é paga pela ANEEL para cada uma das transmissoras, e cada transmissora ganha de acordo com as concessões que ela já conseguiu pegar nos últimos leilões de transmissão que aconteceu. Isso a gente vai entender um pouco mais para frente. Então a Alupar tem uma receita anual permitida, ou seja, que a ANEEL paga para ela, de cerca de 3 bilhões. A Taesa sobe para cerca de 4 bilhões e arredondando para cima ali a Transmissão Paulista para quase cerca de 5 bilhões. Então ela acaba sendo uma empresa que recebe um pouco menos de receita, mas ainda assim uma receita grandiosa e gigantesca. Eu trouxe aqui o gráfico de rentabilidade entre essas três empresas nos últimos 10 anos para a gente entender um pouco sobre a performance. A gente percebe que a Alupar, dentre as três, a Taesa e a Transmissão Paulista, ela foi a que menos performou, mas não necessariamente isso significa uma coisa ruim. Ela pode ser apenas uma empresa que não esticou tanto. Isso tudo vai depender dos indicadores dela, de como que foi o crescimento dela, se ela cresceu muito, se ela esticou muito e assim por diante. Comentaremos mais sobre isso ao decorrer dessa análise. Então, se a gente quer decidir se vai investir ou não em Alupar, a gente precisa entender um pouco de qual que é o futuro da Alupar antes de falar em si do passado, que são os números, que são os relatórios. A Alupar
possui alguns projetos em andamento. Dentre esses projetos, a gente possui um projeto na Colômbia, ou seja, não é uma empresa que atua somente no Brasil. Isso é bom porque acaba diversificando um pouco mais a atuação dela e a economia dela não fica totalmente voltada para o Brasil. Essa obra que está em andamento, ela promete trazer uma receita anual permitida, ou seja, um valor que vai agregar provavelmente para a receita bruta ali da empresa de até cerca de 130 milhões de reais. E essa obra tem previsão de início de julho de 2023, ou seja, ela pretende atuar no segundo semestre de 2023. A obra pode adiantar ou a obra pode atrasar, mas isso é a previsão da própria Alupar para quando essa obra ficará pronta. Um ponto que podemos olhar aqui no slide é que o final dessa concessão é perpétua, ou seja, ela vai receber lucro sobre ela, na teoria, para sempre, porque não existe data de finalização da concessão. Essa data de final de concessão dita até quando a empresa poderá lucrar com aquele lote, com aquela linha de transmissão que ela construiu. Até porque se o governo faz um investimento, de certa forma, isso é dele. Então, a partir dessa data é quando ocorrerá novas negociações para definir se ela continua com aquele lote arrematado ou se será transferido para outra empresa transmissora que fez o devido pagamento sobre aquele lote. O grande ponto é, se não possui data final de concessão, se a data é perpétua, quer dizer que ela sempre estará lucrando com aquela linha de transmissão. Isso é um sinal muito bom. Outra obra que ela tem em andamento, e essa que está prevista para começar no começo do ano que vem, de 2024, é uma empresa aqui na parte do litoral, certo? Aqui perto de Santos, de São Paulo. Essa obra irá trazer uma receita anual permitida de quase 70 milhões. É um pouco menos que a outra, mas qualquer valor à sua receita já vai agregando lucro à empresa e, consequentemente, provavelmente lucro ao acionista. Isso vai depender, claro, da política de dividendos, coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. E, por fim, a última obra que ela tem em andamento é uma obra na parte ali de Manaus, do Brasil, certo? Essa obra irá trazer uma receita anual permitida de mais de 350 milhões. Dentre as obras, ela trará mais retorno de todas, porém a construção dessa linha de transmissão estava um tanto quanto complicada porque havia processo correndo na justiça. Essa permissão de construção saiu somente no final do ano passado, tanto que alguns pedaços dessa apresentação que eu estou usando é do próprio Alupar Day, um evento que aconteceu em 2022. E nele não possui data de previsão para construção, exatamente porque estava acontecendo esse processo judicial que é definir ou não a permissão dela construir sobre o lote. A previsão dessa obra é para 2024, mas a gente tem que entender se esse atraso todo da ação judicial realmente vai entregar essa obra em 2024. Então, é um valor que provavelmente vai chegar, mas pode demorar um pouco mais do que o previsto. Então, entendendo, como eu já disse, um pouco do futuro, vamos começar a discutir realmente a parte de resultados financeiros da Alupar. Como eu citei no começo do vídeo, a Alupar não é uma empresa somente de transmissão elétrica. Eu peguei o documento dela, um informativo que fala a receita, que fala o EBITDA e todas essas coisas, e peguei o comecinho aqui e destaquei para vocês. Lá a gente vê a receita bruta da parte de transmissão e também vê a receita bruta da parte de geração de energia. E conseguimos perceber a crescente na parte de transmissão de um ano para o outro. Já a geração acaba não subindo e até tem uma baixada. Então a gente vê que é uma empresa focada sim na parte de transmissão. Então por mais que ela tenha geração, por mais que essa geração varie, né, porque a área da transmissão, dentre a área da energia elétrica, ela é a mais estável, porque a parte de geração oscila com preço, a parte de distribuição oscila com preço, mas a parte de transmissão ganha dinheiro por disponibilidade. Então, enquanto a torre está lá de pé, transmitindo energia, está disponível para transmitir energia, ela está ganhando dinheiro. Então, ela é uma das áreas mais estáveis dessa parte de energia elétrica. E aqui, comentando a parte de leilão de transmissão. Novamente dando contexto, para quem não sabe o que seria esse leilão de transmissão. Todo ano a ANEEL vai lá e leiloa lotes onde deverão ser construídas novas linhas de transmissão. E a partir do momento que serão construídas novas linhas de transmissão, estará circulando mais energia, acontece um investimento para essa obra. Logo, a ANEEL acaba pagando aquela receita não permitida e é aí que as empresas vão pegando lucro. Então aqui a gente tem a performance da Alupar mediante os leilões que ocorreram desde lá de 2000, até um pouquinho antes. Então a gente percebe que a Alupar sempre foi uma empresa frequente em adquirir lotes nesse leilão. E agora comentar um pouco dos reajustes que acontecem nesses contratos que a Alupar recebe dinheiro. Como eu citei, a Alupar é uma empresa tanto de transmissão como de geração. Se você pegar todos os contratos que ela tem, né, todos os contratos que ela recebe dinheiro, eles são divididos em 2 índices que reajustam o contrato ano após ano. Ou seja, a cada virada de ano, o índice fecha e esse vai ser o valor onde o contrato que ela recebe dinheiro será corrigido.
A gente consegue enxergar aqui na tela que a divisão é de 62% para o IPCA e 38% para o IGPM. Então isso traz uma empresa mais estável, uma empresa mais previsível, porque você sabe que os contratos dela vão se ajustar de acordo com a inflação. Então o valor que ela vai receber no ciclo agora de 2022, 2023 vai ser maior do que o dinheiro que ela recebeu no ciclo de 2021/2022. Uma alta de mais de 8% no valor do contrato. Ou seja, uma garantia que pelo menos a receita da empresa vai acompanhar mais ou menos a inflação, certo? Ela não vai ficar para trás da inflação. É sempre importante pensar nisso para a gente entender sempre o conceito de lucro real. Eu peguei aqui no relatório dela a listagem de linhas de transmissão que ela pelo menos tem uma certa participação. Então aqui a gente vê as obras que são corrigidas pelo IGPM e a gente também vê as obras que são corrigidas pelo IPCA. Inclusive consegue ver os valores do RAP, tanto do ciclo de 21 para 22, como o ciclo de 22 para 23. E conseguimos ver também a correção que eu citei anteriormente de mais de 8%. Destaquei aqui na foto porque, por padrão, as empresas de transmissão incluem também as obras que estão em andamento. Só que temos que lembrar que atualmente ela ainda não ganha essa receita anual permitida. Ela só começará a ganhar a partir do momento que a obra estiver finalizada e a linha de transmissão estiver em seu devido uso. Para vocês verem aqui de uma forma um pouco mais macro, as 3 obras que a gente conversou que está em andamento, o valor da RAP de cada uma e também a provável data em que ela entra em operação. Eu dediquei aqui também o slide para a parte de geração de energia, da operação. Eu esqueci de citar nos anteriores, mas é sempre importante ver o final da concessão daquele contrato. Então, a parte de transmissão de energia elétrica da Alupar, o contrato que possui a data de fim de concessão mais próxima é um contrato que acaba em 2030, então é um contrato bem distante. Para a parte de geração de energia elétrica, isso acaba não sendo muito diferente. O contrato que possui a data de fim de concessão mais próxima também é lá para 2038. Então, ela possuirá bons anos colhendo fruto desses investimentos. Então, aqui a gente já entendeu um pouco dos concorrentes da Alupar, já entendeu um pouco dos grandes números da Alupar em questão de obra, em questão de geração, de transmissão. Agora vamos começar a citar os acontecimentos recentes, porque se você está vendo essa análise completa agora, é porque você quer saber também o que está acontecendo com a Alupar agora. Recentemente, aí, mais ou menos no final do ano passado, a Alupar divulgou uma nova política de dividendos, onde ela colocaria um payout mínimo de até 50% do lucro líquido regulatório anual. Então vamos entender essa frase. Payout mínimo seria a porcentagem de pagamento sobre o lucro líquido que ela irá pagar. Então, por exemplo, se uma empresa tem um payout mínimo de 40%, isso quer dizer que a cada fechamento que ela tiver, 40% do lucro líquido, tudo aquilo que ela lucrou líquido, ela irá pagar em forma de dividendos. Então, lá em novembro de 2022, a Alupar acabou definindo isso para esse ano, que a partir desse ano o payout mínimo dela seria 50% do lucro líquido regulatório. Lembra que eu falei no começo que o que importa para a gente é os indicadores regulatórios? Então, ela pagará 50% do lucro líquido desses indicadores. Então, somente com esse detalhe, a gente sabe que a Alupar já está caminhando para um momento que ela provavelmente pagará mais dividendos, porque definindo o payout mínimo, você pensa, poxa, a empresa está querendo adotar uma nova política onde ela retribui melhor os seus acionistas. Então, vamos entender um pouco melhor o que seria esse 50%. Então, saindo um pouco lá do final do ano e vindo mais recentemente, aqui em meados de março, ela publicou um novo pagamento de dividendos que ela ia realizar. Um montante no valor de mais de 400 milhões, que corresponderia a 48 centavos por ação ordinária ou preferencial e até R$ 1,44 por ação unit. Mas, desses dividendos que ela pagou, é importante a gente tentar entender de onde que veio esse dinheiro. Lá na declaração, que ela cita de onde que veio esses dividendos, ela fala que esses dividendos são da parte de reserva de lucros a realizar. Então, uma certa data lá do ano passado ou até mais para trás, ela fez uma reserva de lucro, ela deixou um pedaço que era dividendos que eram para ser pagos, mas ela preferiu manter em caixa por questão de estabilidade de empresa, por questão que talvez ela julgasse que não fosse o momento certo para pagar esses dividendos. Então ela deixou essa reserva guardada e realizou esse pagamento agora. Por isso que é esse valor absurdo. Isso não é o lucro do primeiro trimestre de 2022, isso não é o lucro do último trimestre de 2022, muito pelo contrário, é uma reserva que corresponde tanto a 2021 como a 2022. Então é uma reserva bem grandinha que pode não significar um novo pagamento dessa proporção novamente. E junto com o pagamento desses dividendos, ela também anunciou uma bonificação.
Uma bonificação, para quem não sabe, é quando a empresa que você tem, ela te dá novos ativos. Isso é muito legal, né? Todo mundo gosta de aumentar o seu número de ações, porque geralmente isso significa também aumentar os dividendos recebidos. E essa bonificação que a Alupar proporcionou foi de uma razão de 4%, ou seja, a cada 100 ações que você tinha, você ganharia 4 ações. E para quem não tem ali pelo menos 25 ações, né, que seria uma para 25, essa pessoa recebeu uma fração de ação que será vendida no mercado e automaticamente a B3 irá te pagar esse valor. Então, entendendo todo o setor da Alupar, toda a estrutura que ela se encontra, tudo que já aconteceu mais ou menos, a gente consegue começar a ver as projeções e caminhar para definir um preço teto. Eu separei aqui alguns gráficos para vocês que falam dos dados desde 2011 até 2022. Percebemos que na parte da receita ela possui uma alta constante até 2017, que é quando ela anda um pouco de lado. Para quem prestou um pouco mais de atenção nos detalhes da tabela de leilão de transmissão, percebeu que a Alupar, ali em cerca de 2016 ou 2017, acabou arrecadando boa parte de lotes. Então, provavelmente é aqui o momento onde ela começou o seu movimento de investimentos. E tanto que esse movimento de investimentos, a Alupar confirmou que está saindo agora, em meados de 2023. E esse é o grande motivo para ela estar definindo aumentar o seu payout, para ela estar definindo também aumentar os seus dividendos. Percebemos que EBITDA comporta-se de maneira parecida. Ele sobe até meados de 2017, anda de lado e posteriormente volta a subir. Agora, o indicador de lucro líquido e margem líquida acaba sendo um pouco diferente. Ele também apresenta uma alta, mas ele anda de lado por muito mais tempo, até que em 2021 acontece um grande salto de lucro líquido. Porém, a margem acaba não fugindo muito da média da própria empresa. Ele não alcança o seu pico, que seria de 22%. Agora, comentando um pouco de dívida da empresa. Esse é um indicador importante para a gente sempre olhar para entender o quão arriscado a empresa está se colocando. Quanto maior a dívida dela, maior o risco que essa empresa está se expondo, né? Porque geralmente você faz dívidas para realizar um investimento que provavelmente trará lucro, mas ele pode não trazer. Então, acaba sendo um risco para a empresa e para você que está investindo nela. Percebemos por esses indicadores que a Alupar sempre se manteve constante em um endividamento um tanto quanto tranquilo. As concorrentes, como Taesa e Transmissão Paulista, acabam ficando bem parecidas também nessa parte de indicador de dívida líquida. Então, aqui a gente começa a falar a parte que todo mundo queria ouvir, né? Que é a parte de preço da Alupar. Vocês podem ter pulado todo o vídeo, mas fica um tanto quanto vazio você só olhar essa parte de preço, porque você vai estar fazendo uma movimentação na sua carteira que você não sabe nem o porquê. Então aqui, para entendermos um pouco a situação do mercado, eu coloquei 5 preços-alvos aqui de casa de análise, de corretora, para a gente entender o que o pessoal espera da Alupar. Percebemos que o preço mais baixo que dão para ela é de R$ 29,00 pela XP. Nesse momento, o pessoal projeta um lucro líquido dela um pouco mais alto do que o atual, chegando aí algumas projeções até cerca de 800 milhões de lucro líquido. Acaba sendo um pouco distante, na minha opinião, da realidade. A Alupar vai ter que conseguir aumentar bem sua margem líquida, vai ter que conseguir colocar todas as suas obras em funcionamento de acordo com o cronograma para conseguir realmente atingir o lucro líquido que essas casas de análise estão esperando. Mas o grande ponto é, a gente precisa ficar atento a essa parte de preço-alvo. Quando o pessoal coloca preço-alvo, geralmente é aquela galera que faz um swing trade, né? Realiza a compra da ação, espera atingir o preço-alvo e realiza a venda. Porque é só a meta que o mercado acredita que aquela ação pode alcançar, mas não necessariamente manter. Para quem investe pensando em dividendos, geralmente não adianta ficar muito focado nessa parte de preço-alvo, porque não é isso realmente que vai ditar sua carteira. Você comprar uma empresa que está com uma projeção de preço-alvo alto, não significa que ela realmente vá desempenhar bem na sua carteira de dividendos. Você precisa entender sua estratégia. E é por isso que eu preparei minha própria análise para eu entender se eu quero ou não aportar nessa empresa. Então vamos definir agora realmente um preço teto para decidirmos quando iremos ou não aportar nessa empresa. Como eu disse, é sempre importante você entender minha análise, entender qual que é a sua estratégia no que você acredita para você decidir quando ou não você aporta na empresa. Porque eu aportar não significa que você deveria aportar. Você precisa entender o seu perfil de investidor, se você é conservador, se você é muito arrojado. Só por você estar na bolsa, provavelmente você já é um pouco arrojado, né? Mas você precisa entender o quanto você está disposto a se arriscar. Então vamos lá, eu coloquei alguns detalhes importantes aqui, como os indicadores regulatórios que vimos no começo, e também destaquei o payout mínimo que a empresa diz que vai pagar a partir desse ano. Então, considerando que em 2022 ela teve uma receita líquida de cerca de 2,9 bilhões, em 2023 essa receita líquida provavelmente terá um reajuste por conta dos contratos que ela tem, eu fiz uma adição aqui de 5%. Isso aqui é um tanto conservador, a gente viu que os reajustes são
na média de 8%, só que também aquilo lá é meio que na receita bruta, isso daqui já é receita líquida. Então, para a gente jogar aqui numa linha um pouco mais realista, eu preferi pegar 5%. Nisso a gente já passa uma receita de mais de 3 bilhões. Então, pegando o valor dessa receita líquida corrigida e adicionando o valor da receita da obra que ficará pronta esse ano, a gente consegue ter uma estimativa de receita para esse ano. Detalhe que aqui eu dividi por 2 porque a obra só começa em funcionamento no segundo semestre, ou seja, ela só ficará meio ano rodando e não o ano todo. Essa seria a minha projeção, a minha estimativa de receita líquida, não é lucro, é receita, para o ano de 2023. Como disse, estou jogando em um estado um pouco mais conservador. Talvez ela consiga atingir uma receita líquida realmente maior que isso, né? Porque se você levar em consideração o salto que ela teve de 2021 para 2022, ele está sendo bem menor do que o salto de 2022 para 2023 que eu estou projetando. Então, como eu disse, a Alupar pode sim desempenhar melhor do que eu estou esperando. Só que aí é só lucro para a gente. A gente precisa entender o quanto está disposto a se arriscar. Então, se você achar que ela consegue desempenhar melhor que isso, você pode acabar adicionando uma porcentagem a mais aqui de receita e assim por diante. Vamos continuar o processo. Considerando aqui a receita líquida de 3,1 bilhões que a gente calculou junto, que como eu disse é uma estimativa conservadora, e alguns outros dados, como a média da margem líquida da Alupar desde o ano de 2011 até o ano de 2022, e a quantidade de ações que existem da Alupar, ou seja, a gente vai usar isso para calcular por quanto o lucro vai ser dividido, certo? Pela quantidade de ações que o lucro vai ser dividido, a gente consegue calcular um preço teto que a gente compraria a Alupar. Lembrando que a Alupar acabou de passar de uma fase de investimento, então é muito provável que a margem líquida dela seja maior do que essa média que eu calculei. Porém, como a gente não tem certeza, eu preferi utilizar a média no cálculo para continuar sendo conservador quanto ao cálculo do dividendo. Então, o cálculo do preço teto vai depender diretamente do tipo de ação que você tem. Se você tem a ação ordinário preferencial é um valor, se você tem a ação Unity é outro valor. Eu tenho as ações que são em Unity, portanto eu vou utilizar elas como exemplo de explicação aqui. Eu considerei um cenário pessimista porque ele leva em consideração um payout de somente 50%, levando em consideração que a Alupar agora está colhendo os frutos, que ela quer recompensar melhor os seus acionistas, eu acredito que esse payout tem espaço para se estender até 100%. Só que 100% eu acho muito difícil de ser alcançado, então esse é o cenário pessimista onde a gente calcula com 50%, ok? Então a gente está sendo bem conservador aqui. A gente fez uma receita líquida conservadora, utilizou uma margem líquida um tanto quanto conservadora e agora está usando um payout conservador. Por esse motivo, o preço-alvo acaba se tornando um pouco baixo. Mas de qualquer forma, eu separei essa tabela em 4 seções para cada ação, certo? Se você quer um dividendo anual de 10%, você vai ter que olhar a linha verde. Se você quer um dividendo anual de 8%, a linha amarela, e assim por diante para 6% e para 4%. Agora, qual que é o ponto? A gente foi muito conservador e o mercado não está sendo conservador. Então, esse preço teto ele está muito abaixo do valor da ação. A ação hoje no pregão, após o pagamento dos dividendos e tudo mais, está valendo cerca de R$ 26. Então, ainda assim, ela está longe do preço teto para um dividendo de somente 4% ao ano, que a gente sabe que é bem pouco. A gente tenta sempre ficar pelo menos na faixa de 6%. Então, seguindo nessa linha, a gente também consegue calcular o cenário otimista, que seria um cenário onde a Alupar paga pelo menos 80% do seu payout. Lembrando que por mais que esse seja um cenário otimista, ainda assim é um tanto conservador pela receita que a gente está projetando, que é uma receita conservadora. E também pela margem líquida, que eu acredito que tende a aumentar, mas ainda assim a gente está usando uma margem líquida conservadora. Então, para conseguir visualizar o preço teto aqui, é a mesma coisa da outra tabela, só que no caso vamos utilizar como exemplo dessa vez a ordinária e preferencial. Então, se você quer um retorno de 10% ao ano, olha a linha verde. Se você quer um retorno de 8% ao ano, em questão de dividendos, olha a linha amarela. Se você quer um retorno em dividendos de pelo menos 6%, você olhe a linha laranjinha aqui. Para quem não sabe, como que faz essa conta de preço teto? Eu tenho a receita, certo? Eu tenho a margem líquida. Se eu multiplicar a receita pela margem líquida, eu vou ter o lucro líquido. Com o lucro líquido, eu consigo dividir o lucro pela quantidade de ação. Então, assim, eu origino o indicador LPA. Multiplicando pelo payout esperado, você consegue saber quanto que é o dividendo que a ação vai pagar. Sabendo quanto que é o dividendo que a ação vai pagar, você pode dividir pela respectiva porcentagem que você pretende alcançar, que daí você vai ter em si o preço teto que você precisa comprar. Então, por exemplo, se você quer pelo menos um retorno de 6%
da ação ordinária ou preferencial, você precisa comprar a ação a pelo menos R$ 9,47. Caso contrário, a sua porcentagem de dividendo anual vai ser abaixo de 6%. Então essa foi a minha análise sobre a Alupar. Talvez tenha ficado um vídeo um pouco mais extenso, um pouco mais longo, mas eu me esforcei ao máximo para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E se você quiser continuar aprendendo sobre o mercado financeiro, quiser entender o que está rolando, principalmente agora nesse mundo das transmissoras de energia, não deixe de clicar nesse vídeo que está aparecendo sobre a tela sobre a Taesa. Isso vai te manter um pouco mais atualizado sobre o mercado atualmente.